Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. (11h46), bom dia! Estamos no ar com imagens ao vivo do Lago Igapó. Bombeiros fazem buscas. Neste momento, há uma pessoa que teria se afogado perto da barragem, ali na região da prefeitura. O chamado das equipes dos bombeiros foi por volta das 11 da manhã. Os militares ainda estão por lá e o Meio Dia Paraná está acompanhando e daqui a pouco vai trazer ao vivo as informações para você. Do Igapó, vamos para o centro de Londrina, imagens da região da Rua Benjamin Constant. No dia seguinte ao engavetamento, ainda com marcas dos estragos por lá. Ontem à tarde, um ônibus desgovernado bateu contra vários veículos. O Meio Dia Paraná foi conferir como estão as investigações deste acidente. Fique por dentro ainda de uma nova redução no preço da gasolina. O desconto de 25 centavos nas distribuidoras ainda não chegou aos motoristas. Tem também as buscas ao londrinense que teve a mulher e a filha assassinadas no Japão. O advogado dele hoje se pronunciou. A edição desta sexta-feira traz também uma reportagem especial com um arquiteto que deixou sua marca em várias construções em Londrina e está sendo homenageado numa exposição na Suíça. E agora, o nosso Bicho do Paraná, que nesta sexta-feira vai contar as histórias de pessoas que não nasceram aqui, mas escolheram o nosso estado como casa. Paranaenses de coração que aprenderam com nossos costumes, com a nossa gastronomia e agora criaram as próprias raízes. Já faz tanto tempo que a Jurema até se perde nas contas. Há 63 anos. E o que te fez vir pra cá? Eu casei e daí eu acabei ficando por aqui. Quis o destino que a amiga, também gaúcha, mudasse pro mesmo lugar. A cultura, tem muita coisa legal, sabe? O clima, eu amo o clima daqui, porque lá no Rio Grande do Sul o clima é horrível. No verão é muito quente e no inverno é muito frio. Acho que já dá para dizer que eu sou bicho do Paraná. Embora muita gente venha para visitar, passear ou curtir só por alguns dias, só cresce o número de pessoas que escolhem Curitiba para morar. Mais da metade de quem vive aqui é de fora da cidade. E não é só temporada, não. A maioria já está aqui há mais de 10 anos. Movimento que se repete quando olhamos para todo o estado. No Paraná, 54% dos moradores são de fora. A maior parte vive aqui há pelo menos uma década. E gente de tudo que é lugar. Eu me sinto paranaense simpático, curitibano simpático. O Jameson é nortista e a esposa Aline, nordestina. Ele chegou em 2010 e ela 5 anos depois. Foi muito difícil. Eu vendi bala durante um período para poder sobreviver. Vendi bala, vendi alfajor, eu vendia roupa. Onde tinha um bico para mim, eu estava lá. Fui inventar de assar carne também, fui assador de carne. E muito legal que quando terminava o expediente sobrava frango, a gente podia trazer para casa. Então durante muito tempo eu comi frango com polenta, assim. Aí casaram, fizeram amigos, conheceram lugares. Hoje até ensinam formas de curtir Curitiba por meio da internet. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu te apresento Curitiba, tá muito chique. Tá onde? Alô mãe, eu tô na Globo. Quem é de fora consegue ter um olhar mais apaixonado por aquilo que é novo, né? Quem mora aqui talvez já passa todo dia em frente, viveu 20, 30, 40 anos aqui, tá acostumado. Pra mim que sou de fora, pra ela que é de fora, então é tudo muito novo. Lá no nosso estado não tinha isso e tem muita beleza. E pra quem vem de fora, às vezes, o Paraná até presenteia. Esse pacotinho aí chegou faz só 20 dias e já tem conquistado corações. Ela é o meu milagre, ela é o nosso milagre, assim, a nossa Ceci. E Cecília é bicho do Paraná. Cecília é bicho do Paraná. Sou bicho do Paraná. É o seu Meio Dia Paraná que está apenas começando e volta após os comerciais com a reportagem do engavetamento provocado por um ônibus desgovernado no centro de Londrina. Ainda nessa edição tem também uma feira que está levando milhares de alunos do Paraná e de São Paulo ao campus da UEL. Você vê agora imagens de uma operação da Polícia Civil hoje cedo.
imóveis foram vistoriados na região do Pindorama, zona leste de Londrina. Uma investigação contra roubo e tráfico de drogas. Dezenas de policiais participaram. Nas buscas de hoje, não foram registradas prisões. Agora, 11h51. Beba. Foi liberado ontem à noite o tráfego no trecho da rua Benjamin Constant, em que um ônibus provocou um engavetamento com vários veículos na tarde de quinta-feira. Olha só os estragos registrados por lá. Uma câmera de segurança gravou o momento em que o ônibus atingiu os veículos naquela quadra que vai da Rio de Janeiro para a Praça Tomi Nakagawa. As imagens serão usadas nas investigações das causas deste acidente. Na rua, sempre movimentada, uma sequência de veículos atingidos, a maioria com muitos estragos. No meio da via, o ônibus do transporte coletivo, que estava com passageiros na hora do acidente. O motorista deste carro branco, o veículo mais danificado, não quis gravar entrevista, mas contou que foi o primeiro a ser atingido. O ônibus teria batido nele, no poste e, na sequência, nos outros carros que estavam trafegando na via e também estacionados. Além dos carros, 3 motocicletas se envolveram no acidente. A dona de uma delas estava na loja ao lado e diz que viu o que aconteceu. Eu estava no caixa, né? Aí eu escutei um estrondo muito forte, veio levando tudo, olhei para trás assim, aí o ônibus levando tudo, empinando os carros tudo para cima, coisa feia. Aí saiu todo mundo correndo. E eu nem tinha que a minha moto estava aqui fora, nem lembrei. Esta outra mulher, que também teve o veículo atingido, diz que correu para tentar ajudar os feridos. Vim correndo ali no carro, no palio, que a família estava presa, tinha um menininho atrás, tadinho, saiu com o braço tudo machucadinho. Aí a hora que eu vi os carros tudo revirados aqui, minha moto estava ali na frente. Eu falei, putz, será que pegou as motos? Será que eu cheguei ali nas motos, as motos estavam tudo uma em cima da outra, revirada. Ficou uma cena muito forte. Eu nunca presenciei um negócio desse, foi muito forte mesmo. Apesar de tantos estragos, segundo o Corpo de Bombeiros, apenas 4 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. 3 delas, um casal e uma criança, estavam neste carro. Elas foram encaminhadas à UPA do Jardim Sabará. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde, mas até às 8 horas da noite, o trânsito no local seguia interditado. Daqui a pouco, Meio-Dia Paraná traz imagens ao vivo do local do acidente, com todas as atualizações ao longo desta sexta-feira. Saiu a sentença da Operação ZR3, que investigou fraudes no zoneamento urbano de Londrina. Investigações do Ministério Público identificaram irregularidades de 2013 a 2017. Segundo a promotoria, ocorreu o pagamento de propina em valores de até R$1 milhão para a aprovação de projetos que beneficiavam donos de imóveis. Projetos para permitir empreendimentos mais valorizados do que autorizava a lei em vigor até então. Todos os 13 denunciados foram condenados a penas que variam de 2 a 14 anos de prisão. Na lista estão empresários, donos de imóveis e agentes públicos, além de 2 ex-vereadores que foram apontados como responsáveis pelas negociações da ZR3. Mário Takahashi foi condenado a 7 anos de prisão, Rony Alves a 9 anos. Todos os condenados têm direito de recorrer em liberdade. A defesa de Rony Alves informou que vai recorrer ao Tribunal de Justiça e acredita na reversão dessa condenação. Já o advogado de Mário Takahashi também disse que entrará com recurso por entender que a sentença contrariou as provas desse processo. Meio-Dia Paraná faz agora mais um rápido intervalo e na sequência você vai ver a condenação dos ladrões que invadiram laticínios em Londrina. As buscas ao londrinense que teve mulher e filha assassinadas no Japão. A imagem ao vivo agora é do centro de Londrina. Amanhã tem nova rodada da campanha de vacinação para crianças e adolescentes. 6 postos de saúde estarão abertos das 9 da manhã às 5 da tarde para colocar em dia as vacinas contra a paralisia infantil, Covid-19 e outras doses do calendário oficial. No G1 tem todas as orientações para você se organizar e colocar as doses em dia. Agora, 11h58, 25 graus em Londrina.
2 ladrões foram condenados pela invasão a uma empresa de laticínios em Londrina. Esse crime foi em março, agora de 2022. Os bandidos renderam funcionários, mas não chegaram a roubar nada. Um desses ladrões, por ter confessado envolvimento nessa tentativa de assalto, vai ficar menos tempo na cadeia do que o outro condenado. O helicóptero da Polícia Militar foi usado no cerco aos bandidos. O assalto foi no fim da tarde de 23 de março, no Laticínios, que fica perto da barragem do Igapó. 4 funcionários foram trancados numa sala. Entrou no setor administrativo, pegou uma menina que estava no corredor que é colaboradora nossa do setor, falou que era um assalto e pediu cofre. Ele gritava no alto que era um assalto, abriu o cofre. Eu abri o cofre para ele, na hora que abriu só tinha cheque e documentos. Daí ele pegou, jogou tudo meio no chão, puxando e saiu correndo. A investigação confirmou que nada foi roubado, mas a tentativa de assalto movimentou várias equipes da PM. Uma viatura localizou em seguida, na Duque de Caxias, um carro, uma arma e um homem com as mesmas características e roupa de um dos ladrões. Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica, por envolvimento em outro crime, mas usou papel alumínio para enrolar o equipamento e tentar dificultar o rastreamento do sinal. Alan Souza foi preso e confessou o crime. Eu estava com uma pessoa, mas só que a pessoa foi embora, entendeu? Mas não era o Pedro, pode pegar na filmagem, do quiosque, tudo. O que você levou dessa... Não levei nada, também está na filmagem que não levei nada. Não foi um roubo tentado, não foi um roubo. Pedro Malaquias também foi preso e negou o envolvimento no roubo. Disse que apenas tinha dado carona para Alan. Ele também estava em liberdade condicional usando tornozeleira eletrônica. Estava dando ré para o meu carro, os policiais chegaram, pediram para mim abrir a porta, eu abri a porta, né? O Alan desceu e foi na hora que os policiais comunicou, falou, você está sendo preso porque você fez um assalto, isso e aquilo, né? Aí eles vieram falar comigo, vieram perguntar, né, se eu fiz parte do assalto. Eu falei, não, eu vim trazer ele aqui em frente na prefeitura, que ele me ligou, estava trabalhando, ele pediu para me esperar 10 minutos, do outro lado da rua tinha um lava-rápido, eu entrei nesse lava-rápido e estou ali conversando com o dono do lava-rápido. Quando ele voltou, falou, vamos embora, eles não vão me atender hoje. Aí eu entrou no carro, estou dando ré no carro, foi a hora que os policiais chegaram. Os argumentos não convenceram a polícia e nem a justiça. Na sentença publicada agora, Pedro Malaquias foi condenado a 5 anos de prisão. O outro preso, Alan Souza, teve a pena reduzida por ter confessado o crime. 4 anos e 7 meses de cadeia. O juiz determinou que eles continuem presos enquanto aguardam a análise de recursos. Uma terceira pessoa também teria participado do roubo, mas não foi identificada e nem localizada para ser julgada. Nós não conseguimos contato com os advogados dos condenados para saber se eles irão entrar com recurso ou não. Já a empresa de laticínios informou que não vai se manifestar sobre essa condenação. E um homem foi preso suspeito de estuprar uma recenseadora do IBGE. A vítima disse que foi atacada dentro da casa deste homem, logo após ele responder ao questionário do censo, agora de 2022. Esse caso aconteceu em Marumbi, cidade que fica a cerca de 60 quilômetros de Maringá. De acordo com o depoimento da recenseadora do IBGE, ela estava fazendo a contagem populacional quando bateu palmas na casa deste homem, de 29 anos. O homem disse que responderia às perguntas, mas como estava com panela no fogo, pediu para que a recenseadora entrasse na casa porque ele estava com medo de queimar a comida. A recenseadora disse que o homem respondeu normalmente todas as perguntas, mas depois que acabou o questionário, quando ela tentou sair da casa, esse homem teria impedido e também beijado à força a recenseadora. O homem também teria colocado a mão nas partes íntimas dela. Depois de um tempo insistindo, o homem acabou liberando a saída da recenseadora. Ela então procurou a polícia, que voltou até a casa deste homem e prendeu este homem em flagrante por suspeita de estupro. Na delegacia, ele confirmou que beijou a recenseadora, mas disse que ela tinha consentido. A gente tem uma entrevista com o delegado responsável pelo caso. No primeiro momento, ele negou que tivesse passado as mãos nas partes íntimas, bem como beijado a funcionária do IBGE.
num segundo momento ele relatou que teria problemas, mas não quis relatar que problemas. E por fim, na delegacia, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante em desfavor dele, ele relatou que realmente teria beijado e passado as mãos nas partes íntimas da funcionária, todavia teria sido com consentimento da mesma. Porém, devido à circunstância, o estado emocional da vítima, observa claramente que ele mentiu quando interrogatório e que realmente houve a prática de tal crime, do crime de estupro, motivo pelo qual ele acabou sendo autuado em flagrante e encontra-se preso à disposição da Justiça. De acordo com a polícia, a recenseadora estava muito abalada. Ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para fazer exames. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Jandaia do Sul. Se condenado, pode pegar até 10 anos de cadeia. E bombeiros fazem buscas neste momento a um homem que desapareceu nas águas do Igapó, ali perto da barragem, na região da prefeitura. Vários bombeiros estão por lá nesse trabalho agora, rastreando ali o fundo do lago, justamente na tentativa de identificar essa pessoa. Esse homem foi visto por um comerciante enquanto entrava nas águas do Igapó, depois de deixar alguns pertences às margens do lago. Os bombeiros foram chamados porque ele afundou e não reapareceu mais na superfície. O chamado foi por volta das 10h30 da manhã. 3 mergulhadores estão participando das buscas ali perto da barragem do Igapó. Equipes da Defesa Civil e do SAMU também acompanham os trabalhos e estão de prontidão por lá. Até agora, esse homem não foi encontrado e as buscas, portanto, permanecem ali perto do Igapó 1. Lembrando que o nado é proibido nas águas do Igapó. Muita gente acaba entrando por ali, acaba se arriscando, mas é um local perigoso e com o nado proibido, portanto, nem deveria estar praticando qualquer atividade de nado ali sem a devida orientação. Agora, 12h08. O engavetamento na rua Benjamin Constant, perto da Praça Tomi Nakagawa, você já viu no começo do jornal algumas informações. E hoje cedo, a equipe da Vanessa Navarro voltou ao local do acidente para conferir qual a situação por lá e também apurar novidades em relação às investigações. Vanessa Navarro, boa tarde para você. O que já se sabe até agora e que novas providências estão sendo tomadas? Boa tarde para você também, Alberto. Muito boa tarde aí de sexta-feira para todos. Olha, o ônibus envolvido no acidente, ele foi recolhido, levado até a garagem da Londrisul, empresa responsável por ele, e está passando por inspeção por parte de uma comissão técnica da própria empresa. A Polícia Civil ainda não abriu procedimento para investigar as circunstâncias do acidente. Uma das questões que precisa ser averiguada é se houve alguma falha humana ou falha mecânica no ônibus. Algumas pessoas chegaram a cogitar se o motorista teria passado mal, mas ao que consta, ele não apresentou nenhum problema de saúde. Agora, imagens de câmeras de segurança do comércio aqui ao redor do local, já que não existem câmeras de vídeo monitoramento da prefeitura, essas imagens devem ajudar nas investigações. A gente separou alguns desses flagrantes registrados por câmeras de segurança para vocês. Um dos vídeos mostra o momento exato da colisão. O ônibus parece não conseguir reduzir a velocidade, mesmo estando diante de um sinal que estava vermelho até segundos antes, e aí ele bateu em veículos que estavam trafegando aqui pela via, pela Benjamin Constant, e também outros que estavam parados no sinal, que, como eu falei, tinha acabado de abrir. Foram 14 veículos atingidos pelo ônibus no total, entre carros e motos. A gente também teve acesso a imagens registradas por uma loja de cosméticos que fica aqui na rua Benjamin Constant e mostra que os carros acabaram sendo jogados pelo ônibus na calçada da loja, claro, provocando um susto grande nos funcionários. A gente tem entrevista com um representante dessa loja falando de como todos reagiram, viram ali o acidente. Minutos antes, a gente nota que algumas pessoas estavam passando pela calçada, e aí no momento do acidente não haviam essas pessoas, estávamos fazendo algumas manutenções aqui na entrada da loja e o carro felizmente não chegou a essas pessoas, não atingiu, a entrada da loja aqui também não foi prejudicada, então a gente fica com a sensação assim de um grande livramento, apesar da grandiosidade desse acidente, de tantos carros envolvidos, mas a gente fica feliz por saber que as consequências assim no sentido de pessoas foi muito pequeno, um ferido apenas, e não ter assim situações mais graves nesse sentido,
Atualizando, inclusive, né, a questão dos feridos, foram 4 no total, 2 pessoas que estavam no primeiro carro atingido pelo ônibus e outros 2 passageiros do ônibus. Todos tiveram ferimentos leves, foram atendidos em uma UPA e estão sob observação. A CMTU enviou uma nota para a gente falando das providências que foram tomadas, disseram que a empresa foi notificada com pedido de informações sobre o fato, as providências e encaminhamentos que estão sendo tomados e que, diante da resposta, aí é feita uma análise para verificar se as informações apresentadas pela concessionária possuem fundamentação e que, caso a conclusão seja que não houve essa fundamentação, a empresa pode ficar sujeita a penalidade ou multa. A gente também tem uma nota que foi enviada para a gente agora há pouco pela Londrisul, em que eles dizem o seguinte, que o veículo, né, o ônibus, vai passar por avaliação técnica do fabricante. A empresa reforça que todos os veículos recebem manutenção preventiva e corretiva, bem como os motoristas são devidamente treinados e também que está acompanhando a situação dos passageiros. Alberto, a gente também perguntou para a empresa sobre indenização, se eles vão indenizar os carros, né, os motoristas, os donos de carros e motos atingidos, mas sobre isso a gente ainda não tem nenhuma palavra da empresa. Ok, então, a Vanessa aí atualizando as informações desse acidente que ontem bloqueou a Benjamin Constant e ainda por cima deixou muitos prejuízos e feridos por lá. Obrigado à nossa Vanessa Navarro. Agora há pouco eu comentei de buscas por parte do Corpo de Bombeiros ali no Lago Igapó e foi encontrado há poucos instantes o corpo da pessoa desaparecida. É um homem que entrou para se banhar ali nas águas do Igapó e os bombeiros agora há pouco localizaram e está confirmada a morte, portanto, deste homem na faixa de 30 a 40 anos de idade. Está aí o desfecho, então, dessa situação de afogamento perto da barragem do Lago Igapó. Setembro marca o fim do inverno, temos aí 3 semanas dessa estação pela frente, a primavera está chegando no dia 22. Giovana Machado, o que esperar desse período de transição? Boa tarde para você. Boa tarde, Alberto. Uma boa sexta-feira para você, para todo mundo que está com a gente. É o seguinte, pessoal, setembro está prometendo ser bastante movimentado, viu? De acordo com a previsão do tempo. Nesse mês nós teremos o fenômeno Laninha ainda mais atuante. Ele atinge o seu ápice, tanto nesse mês de setembro como também até o finalzinho do mês de outubro. O que ele traz para a gente? Uma bagunçada no padrão desse período, viu? Então, em todo o Paraná, nós teremos chuvas irregulares, com previsão de ficarem aí abaixo da média histórica, exceto aqui no norte do estado, que, de acordo com a meteorologia, deve manter o seu padrão para esse período, viu? Nós também teremos de 2 a 3 frentes frias mais intensas. A primeira já chega agora, já está chegando aqui no nosso estado, deve chegar aqui na nossa região ainda nesse final de semana. A segunda no meio do mês, entre os dias 14 e 16 de setembro. E a terceira ainda está incerta, deve chegar no finalzinho desse mês de setembro. É claro que a gente vai atualizar isso para você, viu? Vamos falar dessa sexta-feira então? O dia começou com tempo firme aqui em Londrina. Nós temos imagens de cedinho feitas pelo Marcelino Barbosa. Falar nisso, hoje 2 de setembro é dia do repórter cinematográfico. Parabéns, né, Alberto, para o pessoal, os profissionais incríveis que nós temos aqui na RPC Londrina. Mas esse tempo firme foi aqui no norte do estado, viu? Porque na metade sul a chuva já deu as caras aí nesse início de sexta-feira. Nós temos imagens ao vivo de Foz do Iguaçu, por lá está 21 graus. Será que esse tempo fechado, essa chuva chega por aqui hoje, nessa sexta-feira? Eu te mostro aqui os detalhes e a previsão indica que não, tá? Nessa faixa amarela, que é o nosso nortão aqui do Paraná, região de Londrina, Maringá e Paranavaí, por enquanto a previsão é que não há chuva para essa sexta-feira, o tempo ainda deve ficar firme. Ao contrário, viu? Vou detalhar Londrina para vocês. Londrina tem a previsão de ficar seca e mais quente, com umidade relativa do ar abaixo dos 30% na tarde de hoje, quando a temperatura máxima aí deve bater os 32 graus. Vamos contar da região também. Região também vai ficar mais quente. Florestópolis, a máxima de hoje é 33 graus. Açaí, máxima de 32. Ortigueira, um pouquinho mais fresco. Olha só, a máxima por lá, a previsão é de 25 graus. E aqui em Arapongas, 32 graus. Eu fecho com você com imagens de Apucarana. Por enquanto, também tempo firme por lá. Agora,
ao vivo, essas imagens são ao vivo e por lá está 26 graus, mas a previsão é que a tarde hoje deva chegar até os 31 graus. Alberto, depois eu detalho o final de semana pra gente. Tá combinado. Giovana Machado, então, trazendo as informações do tempo às sextas-feiras aqui no nosso Meio Dia Paraná. Meus parabéns também aos repórteres cinematográficos, né, neste 2 de setembro, dia que marca essa importante profissão aí, nossos colegas de trabalho aqui na RPC Londrina. Um arquiteto que deixou sua marca em várias obras em Londrina está sendo homenageado numa exposição na Suíça. O paranaense Vila Nova Artigas é estudado no exterior pela importância, por todo o legado que ele deixou. Os traços do mestre chamam a atenção ainda hoje nas cidades onde atuou. Esse aqui é o Museu de Artes. Vocês podem observar a construção dele. Um talento apreciado também lá fora. Uma exposição no Fórum de Arquitetura de Lausanne, na Suíça, traz mais de 100 desenhos do arquiteto João Batista Villanova Artigas, incluindo projetos de obras consagradas e esboços despojados feitos em família. Nascido em 1915 em Curitiba, o arquiteto, engenheiro, urbanista e professor firmou-se como um dos gigantes do modernismo no Brasil. Conhecido não só por sua arte, mas por sua atuação política e em prol da educação. O Artigas aparece dentro das aulas na Universidade de Arquitetura, lá é um arquiteto muito conhecido lá na Suíça, né? Em outros países da Europa também. E eles nos procuraram com a ideia de começar a fazer uma pesquisa para a exposição, né? E aí a gente começou a montar em conjunto a curadoria. As obras do arquiteto estão espalhadas por capitais e cidades do interior de São Paulo e do Paraná. Décadas após sua morte, em 1985, continuam sendo objetos de estudo e influenciando novas gerações. Em Londrina, Vila Nova Artigas deixou sua marca em várias obras públicas e privadas. O esforço para conservá-las mostra o reconhecimento da importância do legado do arquiteto. Alguns prédios mereceram até um trabalho de restauração para conservar e resgatar características originais. Exemplo disso é a antiga Casa da Criança, a primeira creche de Londrina, hoje sede da Secretaria Municipal de Cultura. O prédio, construído nos anos 50, sofreu a ação do tempo e passou por reformas sem cuidado histórico. Ele foi restaurado e, em 2016, voltou a exibir aquilo que Artigas idealizou. O mesmo aconteceu com um dos projetos mais icônicos do paranaense. Depois de restaurada, a antiga rodoviária de Londrina tornou-se, no ano passado, a primeira obra do arquiteto tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A enorme fachada de vidro mostrava aos recém-chegados a Londrina do fim dos anos 40, que crescia com a riqueza do café e aspirava a uma imagem moderna. O prédio, que hoje abriga o Museu de Artes, reúne vários traços característicos do paranaense. A gente já percebe aqui a planta livre, né? Então a gente tem uma soltura dos pilares, essa sequência de pilares e as fachadas envidraçadas separadas, né? Então são esquadrias num azul muito bonito que foi conseguido manter em todas as restaurações que esse espaço teve. A gente ainda percebe o chão original, percebe todas essas características e uma escala que hoje já não é mais tão comum em espaços públicos. O arquiteto e fotógrafo Ciro Miguel registrou imagens de como estão hoje prédios desenhados por Artigas. As fotos também compõem a exposição na Suíça e mostram como as obras se mantêm atuais e necessárias nos dias de hoje. Os projetos eles repensam um pouco a relação com a cidade, eles repensam a relação com a paisagem. São edifícios sem portas, sem grades. Então eles são muito radicais assim e permanecem ainda hoje assim quando a cidade tende a se fechar, a se cercar de grades, etc., esses edifícios permanecem quase como um manifesto dessa ideia de coletividade, etc.
Um gênio que superou o tempo e a distância. Admirado dentro e fora do Brasil. Orgulho para os paranaenses. Para a gente é muito importante começar um pouco a ampliar essa visão do Artigas também para fora do país. Então é um legado que vai além do desenho, da arquitetura, mas transpassa pelo ensino e pela política também. Traços importantes aí na arquitetura londrinense, sendo evidenciada, né, para todo mundo. 12h21. Logo após os comerciais, tem nova redução no preço da gasolina, por enquanto, apenas nas distribuidoras. Também uma entrevista com o advogado do londrinense procurado após a morte da mulher e da filha dele no Japão. O advogado disse agora há pouco que esse londrinense retornou sim ao Brasil. Na sua tela, agora imagens da Universidade Estadual de Londrina, a nossa UEL, que recebe hoje cerca de 20 mil alunos do ensino médio. São estudantes de mais de 270 escolas do Paraná e São Paulo, participando de mais uma feira de profissões, conhecendo os cursos da universidade para ajudar na escolha para o vestibular. As inscrições para o vestibular da UEL vão até o dia 10 de outubro. O pessoal aí buscando novas oportunidades, esclarecendo aí os caminhos para colocar em prática os seus sonhos, seus projetos de vida. Agora 12h22. Motoristas, se aguardarem para abastecer, podem encontrar gasolina mais barata nos próximos dias. Tem redução a partir de hoje nas distribuidoras e esse desconto tem que ser repassado ao consumidor final. Vanessa Navarro, como estão os valores em Londrina e de quanto é a redução desta vez? Alberto, nas distribuidoras a redução é de 7,08%, o que equivale a 25 centavos por litro da gasolina. Mas como você falou, essa queda ainda não chegou nas bombas. Olha só os valores que estão sendo praticados aqui na cidade. Eles variam de R$ 4,95 a R$ 6,29. Esse valor mínimo é menor do que o de setembro do ano passado, mas ainda R$ 1 mais caro do que a gente estava pagando em setembro de 2020. A explicação da Petrobras para esse nono recuo seguido é a mesma das vezes anteriores. Ela está alinhando seus preços com o mercado internacional. Por enquanto, a redução só se refere à gasolina e agora é aguardar que isso chegue ao consumidor. Alberto, me despeço, não sem antes dar os meus parabéns ao Marcelino Barbosa pelo Dia do Repórter Cinematográfico e a todos os outros nossos colegas guerreiros aí das imagens. Tá aí, tá feito o registro então, Marcelino, que é o companheiro de reportagem aí da nossa Vanessa Navarro pelas ruas de Londrina e de toda a região. Advogados contratados pelo londrinense que teve a mulher e a filha assassinadas no Japão se manifestaram nesta sexta-feira. Esse rapaz é procurado pela polícia japonesa e a Mônica está chegando porque tem várias novidades desse caso. Mônica, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Oi, Alberto, muito boa tarde a você, boa tarde também para todos que estão conosco aqui no Meio-Dia Paraná. Agora, a principal novidade é que temos a versão da defesa de Anderson Robson Barbosa, de 33 anos. Ainda segundo esses advogados, o Anderson está no Brasil. Então, aquela informação da polícia japonesa que tem um vídeo que mostra o Anderson se movimentando no aeroporto de Narita, ela é verdadeira, de que ele estaria vindo para o Brasil e foi isso que aconteceu. Apenas para a gente relembrar rapidamente tudo que foi divulgado pelas autoridades japonesas e também pela imprensa daquele país. De acordo com essas informações, este brasileiro, que é de Londrina, teria assassinado então a esposa de 29 anos, que é japonesa, e a filha de 3 anos. Eles até publicaram um comunicado com essa informação, procurando então o Anderson Robson Barbosa, isso porque esse crime teria acontecido entre os dias 20 e 21 de agosto e no dia 22 o Anderson não foi mais encontrado. A gente vai ouvir agora a versão então da defesa de Anderson com o advogado Hélio Venâncio, que falou um pouco mais de detalhes a respeito do que teria acontecido, isso de acordo com o próprio Anderson. Ele veio para o Brasil porque ele se deparou com uma cena bizarra e que ele seria o único acusado, né? Uma cena de terror e que ele seria o único acusado.
Então ele sabia que ele seria preso perpetuamente no Japão. Então ele preferiu, quanto antes, vir para cá, inclusive por orientação nossa. Ele viu a situação e sabia que ele seria o único indiciado, o único acusado, e que a pena seria de prisão perpétua. E que lá, nas condições dele, seria muito difícil ele se defender. Então aqui, com o respaldo da família, seria mais possível ele fazer uma defesa. A gente tem também outros detalhes repassados pela defesa, detalhes relacionados à situação jurídica do Anderson, porque a gente lembra, esse crime teria sido cometido no Japão, o Anderson então está em solo brasileiro. A gente tem até um destaque de uma nota que foi divulgada mais cedo por esses advogados e que trazem mais detalhes a respeito disso. Informa-se então que diante do sistema internacional penal e processo penal, o senhor Anderson não é considerado foragido. Haja vista a inexistência, conforme apurado pelos signatários, junto à Polícia Federal local. Não há um inquérito policial, o que leva à única conclusão no sentido de que Anderson não está sendo buscado pelas autoridades constituídas. Apesar do senhor Anderson não deter a qualidade de réu, nem de acusado e nem sequer de indiciado, desde agora informa-se que o mesmo já realizou, através dos advogados, o necessário contato com a autoridade policial, diante do qual se apresentará oportunamente para colaborar com os esclarecimentos desses fatos lamentáveis que aconteceram. Ainda falando a respeito da situação judicial aqui no Brasil, a Polícia Federal informou que a Interpol acompanha esse caso, mas não pode repassar mais informações. A Embaixada do Japão no Brasil também informou que, por o caso estar em investigação, eles apenas acompanham e também lamentaram essas duas mortes que aconteceram. Ainda para a gente reforçar algumas informações repassadas pelos advogados de Anderson Robson Barbosa, ele pretende se apresentar às autoridades policiais. Isso significa que nos próximos dias, de acordo com os advogados, eles devem comparecer à sede da Polícia Federal para poder levar o Anderson para que ele preste depoimento a respeito dessa situação. A gente lembra então que as informações que nós passamos são da polícia japonesa, que emitiu esse comunicado falando a respeito do assassinato dessas duas, da Manami, de 29 anos, e da filha de 3 anos. Essas que seriam, então, esposa e filha de Anderson. Agora a gente vai seguir acompanhando esse caso, né, Alberto, porque outros desdobramentos devem acontecer nos próximos dias com a possível apresentação do Anderson à Polícia Federal. Valeu, Mônica, obrigado. Mônica, que daqui a pouco participa ao vivo também do Jornal Hoje, atualizando essas informações para todo o Brasil. Um carro com mais de R$420 mil em multas foi apreendido em Londrina. O motorista foi abordado pela PM no Jardim Ideal hoje cedo. Ele disse aos policiais que o carro é usado apenas para o trabalho e que o proprietário é o patrão dele. O carro chegou a ser revistado pelos agentes, mas nada ilegal foi encontrado. O motorista foi liberado e o carro guinchado para um pátio. A reciclagem já faz parte do nosso dia a dia. Separar o lixo orgânico do material reciclável é uma prática da maioria das pessoas, mas existem alguns produtos que não podem ir para o lixo reciclável, como as pilhas, por exemplo. Esse tipo de resíduo tem que ser entregue em locais específicos. É aí que entra a logística reversa, um conjunto de ações que viabiliza a coleta e restituição destes resíduos ao setor empresarial para o reaproveitamento, para a criação de um novo produto ou para que tenham um destino final ambientalmente adequado. Sabe aquele pneu velho que não serve mais? O cabo do celular ou aquele telefone sem fio que parou de funcionar e não tem conserto? Ou a lâmpada que queimou ou quebrou? Esses resíduos não são lixo comum, nem podem ser descartados no lixo reciclável. Itens como lâmpadas, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, pneus e baterias possuem pontos certos de descarte porque podem contaminar o meio ambiente. É aí que entra a logística reversa. É um conjunto de ações que viabiliza a coleta e restituição destes resíduos ao setor empresarial para reaproveitamento, criação de um novo produto ou para que tenha um destino final ambientalmente adequado. É a obrigação das indústrias e do comércio de retornarem as embalagens, retornarem produtos que não são recicláveis e que não podem ir para o aterro, né, para que as indústrias possam reaproveitar, para que possa haver reaproveitamento desses materiais. Por que é importante a logística reversa? Porque se a logística reversa funcionar,
esses resíduos, esses produtos, não vão acabar sendo destinados obrigatoriamente aos aterros sanitários e, por sua vez, esses aterros sanitários conseguem obter uma vida útil bem maior. E também esses produtos e resíduos não vão ser lançados na natureza, nos corpos hídricos, nas vegetações, no solo, não causando poluição. Neste ciclo, a responsabilidade é compartilhada. Cada um tem um papel importante. O consumidor deve descartar esses resíduos nos locais estabelecidos pela logística reversa. O setor privado tem o dever de gerenciar e reincorporar os resíduos na cadeia produtiva e de trabalhar na prevenção da poluição ambiental. E, por fim, o poder público fiscaliza o processo e faz a conscientização e educação do cidadão. E nós vamos te ajudar a entender como esta cadeia funciona e onde você pode encaminhar os produtos adequados na logística reversa. É simples, basta baixar o aplicativo Você na RPC. No aplicativo aparece esta tela no menu. Primeiro você clica em RPC Recicla, pontos de entrega. Aí você deve indicar o que quer descartar: eletroeletrônicos, lâmpadas, pilhas ou pneus. O aplicativo mostra a lista com os pontos de entrega. E se tiver algo de errado com este ponto, você pode avisar a gente. Essas iniciativas como a RPC está trazendo à população são imprescindíveis, porque muitas vezes as pessoas deixam de descartar por falta de informação. Informação é tudo hoje, conhecimento é tudo. Então nós precisamos cada vez estar melhor informados e com informações de fácil acesso, para que a gente possa realmente fazer da forma correta, com toda a orientação, e contar aí com a RPC trazendo toda essa informação à população é imprescindível para o sucesso dos termos de compromisso que o Estado do Paraná produz e proporciona aí na assinatura com a indústria privada. Essa informação tem uma importância de alta relevância, porque muitos consumidores, milhares de consumidores, têm a preocupação para onde vai esse produto, esse resíduo, e muitas vezes não tem a informação acessível que possa viabilizar que ele tome a conduta, a atitude correta, a atitude que ele gostaria que ocorresse. Então, qualquer iniciativa relacionada à prestação de informação, sistematização de informações sobre onde podem ser depositados de modo adequado e correto esses resíduos sujeitos à logística reversa, isso é de alta relevância ambiental. A logística reversa está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em 2010 por uma lei federal. No Paraná, 17 setores têm termos de compromisso de logística reversa assinados com o Estado. Os 3 termos mais recentes são com os setores de lâmpadas, baterias de chumbo ácido e a indústria de papel e celulose. Para o especialista em meio ambiente da Federação das Indústrias do Paraná, este é um caminho sem volta. Hoje é difícil de você pensar em logística reversa, muitas vezes numa indústria de forma individual. Você tem que pensar em sistemas coletivos. E as entidades gestoras, elas foram criadas justamente com essa finalidade. A finalidade é de operacionalizar, sistematizar e operacionalizar a logística reversa. Eu acho que o principal ponto hoje para que haja realmente uma efetividade na logística reversa precisa que essa informação chegue a todos os elos da cadeia. E o principal elo da cadeia é o consumidor, porque isso é um resíduo pós-consumo. Então é gerado a partir do momento que aquele consumidor comprou determinado produto, gerou aquela determinada embalagem e isso precisa retornar. E muitas vezes o consumidor não sabe o que fazer com essa embalagem, com esse produto que foi gerado. Então, iniciativas como essa de orientar e comunicar o consumidor final, elas são importantes, visto que se não tiver orientação junto ao consumidor, dificilmente você vai ter um sistema muito bem implementado de logística reversa. O Recicla RPC é uma funcionalidade do nosso aplicativo Você na RPC e que vai auxiliar quem precisa descartar algum material que não deve ser jogado no lixo reciclável comum, materiais poluentes que têm que ser entregues em locais específicos. O Recicla RPC é uma ferramenta útil para o cidadão e também uma forma de conscientização ambiental. É uma ponte entre a comunidade e os responsáveis pelo destino correto desse material. Você localiza um dos pontos de entrega voluntária mais próximo da sua casa. Você pode conferir todos os pontos de entrega
clicando ali no ícone do Recicla no aplicativo Você na RPC. Lá tem endereços completos, horários de funcionamento. Por enquanto, em apenas algumas cidades do Paraná, aqui na nossa região, em Londrina e Rolândia. Se na sua cidade ainda não tem, é porque a entidade gestora ainda não disponibilizou um local. E assim que isso acontecer, nós vamos atualizando o Recicla RPC dentro aqui do nosso aplicativo, que, claro, tem vários outros serviços para você ir acompanhando. Meio-dia e 39 já, o tempo passou rapidinho, Giovana Machado, e está chegando também o fim de semana. Fim de semana com sol, com chuva, com temperaturas mais baixas? Alberto, todo mundo quer saber, né? Chega sexta-feira, o pessoal fala, como que vai ficar esse final de semana? Vai chover, não vai chover? Eu te conto, pessoal, e talvez a notícia não seja tão boa assim, dependendo da programação que você arrumou aí para esse final de semana, viu? Vamos detalhar aqui. Essa imagem de satélite aqui que o pessoal preparou pra gente mostra a frente fria que está se formando aí no sul do país, como a gente mostrou, né? Um pouquinho no início do meio-dia Paraná, já está um tempo fechado em Foz do Iguaçu, na metade sul do estado. E ela tem também, ó, esse centro de baixa pressão que traz umidade para a nossa região também. Então, a chuva que atinge hoje a metade sul do nosso estado tem possibilidade de chegar aqui na nossa região amanhã, nesse sábado. Falei com os meteorologistas hoje cedo e eles contaram que é uma possibilidade alta de chuva para Londrina aqui nesse sábado, o finzinho de manhã, início de tarde de amanhã, viu? Olha só como é que fica o tempo em Londrina nesses próximos dias. Atrás dessa chuva que chega aqui na nossa região, chega também uma massa de ar polar e é por isso que as temperaturas aí vão baixando, olha só. A máxima hoje fica em 32 graus, amanhã com essa possibilidade de chuva, a máxima chega aos 26. No domingo deve ficar nublado, ainda um pouquinho estável, sol entre nuvens, a mínima de 14 graus e a máxima de 24 aqui na nossa cidade. E na segunda-feira, quase bem parecido aí com domingo, temperaturas um pouquinho mais baixas pela manhã da segunda-feira, mínima de 12 aqui na cidade e máxima de 26. Vamos contar também da nossa vizinha Arapongas. Olha só, máxima de 32 por lá, igualzinho Londrina aqui também, mínima de 15 nesse sábado, máxima de 26 por lá. No domingo e na segunda, manhãs geladas, mínima de 13 no domingo, mínima de 11 graus na segunda-feira. Teremos surpresas na próxima semana? Vou te contar qual que é a tendência, tá? No início da semana aqui em Londrina, o tempo ainda deve ficar firme, com temperaturas mais baixas pela manhã, mas a partir de terça-feira tem previsão, Alberto, de chegada de áreas de instabilidade. E aí a chuva pode voltar aqui para nossa região também, viu? Temos uma torre de Ribeirão Claro para a gente fechar com uma imagem bem linda, como sempre a nossa Ribeirão Claro, muito linda, né, Albertão? Tá, então quem vai aproveitar o fim de semana com chuva, com sol, mas se curta bastante, curta com a família. Tá então a previsão do tempo. Giovana, obrigado. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana para todo mundo ligado no Meio-Dia Paraná. Bom fim de semana, pessoal. A gente se vê. Meio-Dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.